Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de suspense e terror psicológico chamado A Garota do Trem. Alerta de spoilers a seguir. Esta é uma história sobre 3 mulheres cujas vidas estão interligadas em um círculo de mentiras, abusos e mortes. Rachel se transformou em uma bêbada triste que perdeu seu emprego há mais de um ano por causa de seu problema com a bebida. Agora ela apenas anda no mesmo trem todos os dias, olhando para as casas ao longo da sua rota, imaginando como é a vida de uma das mulheres que vive nelas. Essa mulher é Megan. Rachel vê a sua vida como uma fantasia absoluta, na qual Megan é uma mulher perfeita em um relacionamento perfeito e perfeitamente apaixonada pelo seu marido. Mas este não é o caso. Megan é uma jovem mulher muito perturbada, com um passado difícil, e seu marido Scott é um pouco ciumento demais quando se trata de seu contato com os outros. Mas esse não é o único problema. Ela costumava ser a diretora de uma galeria de arte de sucesso, mas agora Megan trabalha como babá de uma das suas vizinhas, Anna. Megan está presa em uma situação que despreza, infinitamente triste pelo que sua vida se tornou, e foi forçada a se tornar uma dona de casa infeliz. Anna é a imagem daquela mulher que Megan quer evitar. Ela é a atual esposa do ex-marido de Rachel, e os dois têm um bebê. Rachel observa a casa deles todos os dias, para onde ela costuma ir de trem. Certa vez até mesmo entrando na casa e pegando o bebê no colo. Ela continua ligando para o seu ex-marido Tom constantemente. No presente, as 3 mulheres vivem vidas completamente diferentes, mas todas rodeando o mesmo eixo naquela cidadezinha entediante. Rachel vive com a sua amiga Cat, que está preocupada com os problemas de Rachel com a bebida, e a sua obsessão pelo seu ex-marido, a sua nova esposa e o bebê deles. Cat diz a ela para parar de ligar para o ex, enquanto Rachel pede desculpas por não ter conseguido se recompor e sair dessa durante os últimos 2 anos. A única coisa em sua mente é o seu passado com Tom e a dificuldade deles de ter tido um bebê, que era algo que ela realmente queria. No dia seguinte, Rachel volta para o seu trem, recebendo olhares de repreensão de seus companheiros de viagem por estar bêbada. Ela olha para a casa de Megan e fica surpresa quando o vê abraçando e beijando um outro homem que não é o seu marido. Ele é na verdade o psiquiatra de Megan, Dr. Abdick, e o que Rachel não sabe sobre Megan a faz supor que ela está tendo um caso com ele. Toda a fantasia que ela criou sobre Megan foi despedaçada em um instante. Rachel está decepcionada e pensa que Megan está jogando fora sua bela vida. Então ela fica ainda mais bêbada e perturbada no decorrer do dia, relacionando o suposto caso de Megan com o que o seu ex-Tom teve com Anna, antes mesmo dos dois se divorciarem. Ela se lembra dos e-mails dele para ela enquanto fala com uma mulher aleatória com quem fica bêbada em um bar. Mais tarde, ela grava um vídeo com a sua nova amiga, amaldiçoando Anna, e depois explica como se sente zangada por Megan ter traído seu marido, dizendo que gostaria de ir até a sua casa e confrontá-la sobre isso. Depois ela explica em detalhes vívidos como ela espancaria se fosse até lá. No trem novamente, Rachel vê a casa de Megan e sai embriagada na estação, encontrando um dos passageiros que ela conhece, pensando que ele está a seguindo até o túnel, onde ela vê alguém, uma mulher, que ela chama de prostituta. No dia seguinte, Rachel acorda em um estado terrível depois de passar o dia anterior embriagada. Seu quarto está uma confusão absoluta, e para piorar ainda mais, ela tem sangue nas mãos, no rosto e na roupa. Ela pode ouvir a voz do seu ex-marido na cabeça, sendo mal com ela e dizendo que ela deveria deixá-lo em paz. Em seguida, Rachel se lava e tenta se lembrar do dia anterior, assistindo a gravação que fez em seu telefone. Nesse momento, imagens codificadas surgem em sua mente. Ela pensa em Megan no túnel e em sua casa, assim como lembra do passageiro do trem. Depois ela embarca no trem novamente e se lembra de ter machucado Megan da maneira como ela explicou na gravação. As memórias de Rachel estão um caos absoluto e ela tenta organizar tudo para poder se lembrar. Temendo o que pode ter acontecido, ela vai a uma reunião do AA e confessa que este é apenas o seu primeiro dia, contando que quando ela era casada, tinha seu marido para lhe contar o que ela fez nas noites anteriores, e agora ninguém pode ajudá-la a se lembrar. Voltando ao trem, ela vê Martha, a esposa do antigo chefe de Tom. Rachel se lembra de uma das festas de Martha anos atrás, quando ela fez uma cena envergonhando seu marido, o que provavelmente custou o seu emprego, ou pelo menos foi o que ele disse. Suas lembranças inundam sua mente, desde a época em que ela ainda era casada com Tom e costumava ser muito violenta com ele. Depois, Rachel volta para casa onde encontra a detetive Riley e o seu parceiro, que estão esperando por ela na casa de Cat. Riley pergunta onde ela estava naquela sexta-feira à noite, e Rachel diz que queria visitar Tom,
mas decidiu que era uma má ideia e voltou para casa por volta das 11. A detetive nota um intervalo de 5 horas entre o momento em que ela diz que saiu do trem e o momento em que ela chegou em casa. Ela mostra a Rachel uma foto de Megan e ele diz que ela desapareceu naquela noite. Mas Rachel diz que não conhece Megan e nem a viu aquele dia. Quando os detetives partem, Cat a confronta com o fato de não ter um emprego há muito tempo e não ter lhe dito nada sobre isso. Mas Rachel pede para que ela não se preocupe com o aluguel, porque ela ainda tem o dinheiro da pensão alimentícia. As duas discutem sobre ela ficar tão bêbada que chega a perder a memória. Quando Cat se lembra que quando as pessoas apagam como ela, elas são capazes de coisas terríveis. De repente, Rachel se lembra de ver Megan com seu psiquiatra e foge para contar à detetive. Riley, no entanto, não está impressionada que Rachel agora de alguma forma conheça Megan e que ela estava apenas no lugar certo na hora certa para testemunhar que ela tinha um caso. Então ela diz a Rachel que eles têm testemunhas oculares que afirmam ter visto uma mulher bêbada nas proximidades da casa. E Riley suspeita que Rachel pode ter confundido Megan com Anna, porque ela também sabe sobre os incidentes anteriores com ela. Em um flashback de alguns meses atrás, vemos Megan em uma sessão de terapia com o Dr. Abdick. Ela diz que Scott é possessivo e gosta de possuí-la. Então o médico diz que o que Scott está fazendo com ela é uma forma de abuso emocional. Mas Megan parece ter aceitado isso como algo normal. De repente, ela confessa ao seu médico que tem sentimentos por ele. De volta ao presente, Rachel está assustada e com medo do que poderia ter acontecido com Megan. Por isso ela muda abruptamente de ideia a respeito dela, a idolatrando agora que ela está desaparecida. Então ela tem a ideia de falar com seu marido e mente para ele dizendo ser amiga de Megan para passar pela porta e conseguir a sua confiança. Rachel diz a ele que viu Megan beijando alguém naquele dia do trem, e Scott fica chateado e pergunta sobre a aparência do homem. Depois ele oferece uma bebida a Rachel e ela relutantemente a bebe, sabendo que isso a levaria de volta para onde tudo começou. Antes dela partir, Scott pergunta se ela reconheceria o homem se o visse e lhe mostra uma foto do Dr. Abdick. Rachel não pode dizer no início, mas ao pensar sobre, ela diz que ele era o homem que estava com ela naquele dia. Em outro flashback sobre Megan, nós a vemos dormindo com alguém, mas não é possível saber quem é o homem. Depois ela tem outra sessão com seu psicólogo, conversando com ele sobre o assunto de ter um bebê. No presente, o Dr. Abdick está sendo preso pela polícia, e Rachel começa a se sentir melhor encontrando o propósito na busca de Megan. No entanto, Scott liga e lhe diz que o psiquiatra foi libertado depois que compartilhou com a polícia tudo o que Megan havia lhe contado sobre ele. A polícia está suspeitando dele agora, e ele acha que eles podem ter todos os motivos para fazer isso, considerando a maneira como ele se comportou quando ela desapareceu. Quando Rachel sai de casa, ela encontra Tom e Anna, e tem outro flashback mal interpretado. Rachel se lembra de Anna estar no túnel e de ter batido nela. Então Tom diz a ela que ambos sabem no que ela é capaz, insinuando seus supostos ataques violentos, e fica muito zangado quando Rachel menciona Megan. Algum tempo depois, Rachel vai ver o Dr. Abdick sobre o pretexto de procurar terapia por conta própria. Ela conta a ele sobre seus apagões, e confessa que quando alguém a lembra do que ela fez durante eles, ela se sente afastada e desconectada do que aconteceu, como se não tivesse sido ela quem fez aquelas coisas. Sem a intenção de fazer isso, Rachel se abre ao médico sobre como seu alcoolismo começou e finalmente enfrenta a sua própria verdade, que ela tem medo do que poderia ter feito. Enquanto isso, Anna também desconfia de Rachel e de suas intenções em relação a eles, então ela fala com a polícia sobre isso. A detetive Riley, porém, não vê da mesma forma que ela, e em troca cria suspeitas em Anna sobre Tom, o que a leva a fazer pequenas investigações por conta própria. Uma noite, Rachel recebe uma visita de Scott. Ele diz a Rachel que Megan estava grávida e contou ao médico em vez de contar a ele. Scott adormece na casa de Rachel e fica claro que ela pode ter desenvolvido sentimentos por ele. Em um flashback, vemos o momento em que Megan conta ao Dr. Abdick sobre sua gravidez. Mas também descobrimos finalmente porque ela estava tão apreensiva sobre ter um filho. Ela lhe diz que aos 17 anos, deu à luz a uma menina e adorou ser mãe porque amava sua filha. Mas infelizmente, a criança se afogou em um acidente terrível que traumatizou Megan para sempre. Ela e seu namorado enterraram o bebê na frente da casa, e depois ele foi embora sem deixar nenhum aviso. Dias depois, Rachel volta ao psiquiatra, provavelmente mais para ela do que para Megan, e lhe conta sobre o incidente com o bebê de Tom e Anna. Ela estava bêbada quando entrou na casa deles, e quando viu a criança, quis apenas segurá-la por um momento para ver como era, pois não podia ter seu próprio filho.
Hannah, entretanto, viu uma versão diferente da mesma história e acreditou que ela machucaria o bebê, embora Rachel nunca fosse capaz de fazer isso. Algum tempo depois, o corpo parcialmente decomposto de Megan é encontrado no bosque. Agora, a investigação não é mais um caso de pessoa desaparecida, mas um homicídio. Enquanto isso, Hannah se lembra de Tom de antes dos dois se casarem, quando eles estavam tendo um caso enquanto ele ainda estava com Rachel. Esse pensamento faz com que ela pense nas tendências violentas de Rachel e desconfie da possibilidade dela ter matado Megan. Mas Tom assegura a ela que, embora Rachel possa ser uma pessoa triste, ela é completamente inofensiva. Enquanto isso, Rachel volta para casa e encontra Scott bebendo e pronto para confrontá-la sobre algo. Ele até lhe oferece uma cerveja, mas ela recusa. Então Scott continua dizendo a Rachel que o bebê de Megan não era dele, nem do Dr. Abdick, e pergunta se ela sabia de um terceiro homem, mas Rachel não sabe. Scott suspeita disso porque os detetives haviam dito que ela nem sequer conhecia Megan. Ele está legitimamente chateado por ela ter mentido para ele, então ela tenta explicar que a razão por ela ter mentido foi apenas para ajudar na investigação. Nesse momento, Scott a ataca e depois Rachel vai à polícia denunciá-lo. Quando ela chega lá, a detetive Riley a questiona sobre tudo, confrontando-a sobre todas as suas mentiras. Rachel ainda não sabe, então ela corre para fora antes de poder dizer qualquer outra coisa. Em um flashback com Megan, no dia em que ela morreu, vemos a versão real dos eventos com o psiquiatra. Ele simplesmente estava a confortando e dizendo que ela e seu bebê ficariam bem. No presente, Rachel volta a beber quando vê o passageiro do trem no bar e pergunta a ele por que ele estava lhe seguindo naquela sexta-feira. O homem lhe diz que ele a viu caindo e quis ajudá-la, mas ela lhe disse para deixá-la em paz. Não importa o quanto ela o pressione por respostas, ele não sabe mais nada sobre o que aconteceu naquela noite. A conversa com ele faz Rachel voltar à espiral de dúvidas e acreditar que ela poderia ser capaz de matar alguém, capaz de matar Megan. Então ela escuta a gravação novamente e decide ir à polícia, deixando um bilhete para Cat, com todos os seus pertences empacotados. Quando ela entra no trem, ela vê Martha novamente, mas a mulher está feliz em vê-la. Rachel pede desculpas a ela por ter agido da maneira que agiu durante todos aqueles anos, mas Martha não entende o que Rachel está dizendo e lhe conta a verdadeira história do que aconteceu naquela festa. Ao contrário da história que Tom lhe contou, Martha explica que durante a festa, Rachel estava bêbada, mas longe de ser violenta. Na verdade, ela até tirou uma soneca em seu quarto. Além disso, Martha lhe diz que Tom foi despedido de seu emprego, não porque ela o envergonhou, mas porque ele dormiu com todas as mulheres do escritório. Martha até diz a Rachel o quanto sentia pena por ela estar casada com ele. Então Rachel se lembra de tudo isso, que Tom era um safado, violento e abusivo, que descarregava sua raiva em sua esposa alcoólatra e a fazia se sentir ainda pior sobre si mesma. Naquela noite, Anna continua a investigar as coisas de Tom quando encontra um telefone celular na bolsa dele e o carrega, mas descobre que é o telefone de uma mulher. Ela lê as mensagens dele para ela e fica evidente que eles estavam tendo um caso. Quando ele volta para casa, Anna finge que nada está acontecendo. Naquela noite, Anna descobre que o telefone na verdade pertencia a Megan, e ela o joga por cima da cerca, ao entrar em pânico quando ouviu ele chegando. Enquanto isso, as memórias de Rachel continuam voltando para ela, e ela se lembra de ter visto Megan no túnel no dia em que ela morreu, mas toda a sequência de eventos ainda está confusa, então ela volta para o lugar onde tudo aconteceu. De repente, Rachel se lembra de tudo. Em seu flashback, Tom vem até ela, a puxa para o lado e lhe dá uma surra. Depois corre de volta para Megan e eles vão embora juntos. Ela até se lembra de ter sido grossa com o passageiro que estava tentando ajudá-la. Rachel confundiu tudo, então ela volta para casa de Tom e Anna no dia seguinte. Anna está brincando com o seu bebê no quintal e surta quando a vê, porque Tom também a tem alimentado com a mentira de que Rachel é violenta. Ela diz a Rachel para ir embora, mas ela insiste que Anna precisa sair dali, porque Tom é perigoso e provavelmente matou Megan. Anna não quer deixá-lo e continua resistindo ao que Rachel está tentando dizer. Em seguida, Tom aparece e ela o confronta sobre Megan. Então ele a puxa para dentro, onde a discussão continua. Ao ouvir Rachel se lembrar da noite, Anna diz que encontrou o telefone de Megan, e depois ela pergunta a Tom sobre o caso e ele confirma. Quando Rachel vê como Tom está tratando Anna e o bebê, ela tenta chamar a polícia, mas ele a detém e a arrasta para a cozinha, com a intenção de levá-la para beber. Mas Rachel se recusa. Ela continua falando sobre como ele a tratava e a fazia sentir, então ele joga a bebida na cara dela, e depois bate com a garrafa na cabeça dela, derrubando.
No final, vemos o que aconteceu com Megan depois que ela entrou no carro de Tom. Eles vão juntos para a floresta onde costumam ter as suas reuniões, e ela diz que está grávida e não tem certeza se o bebê é dele ou não. Megan está realmente feliz com isso depois de tudo o que passou, mas Tom diz a ela para se livrar do bebê. No entanto, ela não está nem um pouco interessada em fazer isso, e os dois começam a discutir. Tom a empurra em uma pedra e depois a chuta, e quando ele puxa o corpo dela para escondê-la, Megan acorda e ele a mata com a pedra. De volta ao presente, Tom está tentando manipular Rachel para que ela pense que é culpa dela, mas ela não cai na dele e tenta fugir dali. Então ele a agarra e tenta estrangulá-la na frente de Anna. Rachel o derruba e consegue escapar, mas quando ele a segue desta vez, ela o apunhala com um abridor de vinho. Em seguida, Anna sai de casa e termina o trabalho que Rachel havia iniciado. As duas o matam juntas. Mais tarde, na delegacia, Rachel e Anna dão à detetive Riley a mesma história, e Anna diz que Rachel estava certa sobre tudo. Na cena final do filme, Rachel visita o túmulo de Megan e depois anda de trem novamente, sentada em um vagão diferente e olhando para outra direção. Obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.